Olá, você já ouviu falar de alquimistas? Não? A maioria das pessoas também não. Outras apenas superficialmente, e as que já leram sobre eles e de modo geral os veem como um grupo excêntrico que praticava uma forma ancestral de ciência exercida na Idade Média, que unia as noções de química, física, astrologia, artes, metalurgia, medicina, misticismo e religião. A crença mais difundida é a de que os alquimistas buscavam encontrar na pedra filosofal a mística substância com o poder de transformar metais em ouro e mais ainda de proporcionar a quem encontrar a vida eterna e a cura de todos os males. Mas será que os alquimistas eram apenas isso? Neste vídeo veremos quem eram realmente os alquimistas, como e de onde eles surgiram, quais os seus verdadeiros propósitos, e você está convidado a vir comigo nesta jornada. Terra, planeta azul, terceiro mais próximo ao Sol com 40 mil quilômetros de circunferência e o único capaz de sustentar a vida que até então o homem conhece. É neste pequeno mundo que nossa história começa. Nos tornamos quem somos quando domamos o fogo, mas a ciência, sua origem sem sombra de dúvidas, começa com o surgimento da alquimia. Do que é feito nosso mundo? Nossa linguagem moderna nos diz que se compõe de elementos ou corpos simples e seus compostos, como nitrogênio, oxigênio, hidrogênio, carbono, enxofre, ouro, cobre, sódio, mercúrio, ácidos, bases, sais. Uma palavra para cada coisa, uma coisa para cada palavra. Quando falamos vitriolo, que vem de vitreolus, o que se vê através, as expressões vitreolus branco, verde ou azul se refere ao que chamamos hoje de sulfato de ferro, de zinco e de cobre, todos de aparência vitrosa. Este é o primeiro sentido, mas existe outro mais secreto, o dos alquimistas. V de visita, I de interiorem, T de terre, R de retificando, I de ivenes, O de ocultum, L de lapidem. Visita ao interior da terra e por retificação descobrirás a pedra filosofal. Não sabemos mais a que operações essa fórmula alquímica se refere. Perdemos a chave de seus mistérios, como ela deve ser lida ou compreendida. Esquecemos os seus segredos no mar turbulento do tempo. Vamos avançar e visitar o interior da Terra. Se a penetrarmos profundamente, começaremos a procurar saber de que é composta. E aí surge um conflito que divide a ciência. Quem fala dessa matéria? A química ou a física? O químico ou o físico? Qual a diferença entre essas duas ciências? Antigamente se dizia que a química é algo que se entende e física é algo que se aprende. Hoje, de modo simples, química é o estudo dos elementos químicos e suas interrelações, e física é o estudo dos fenômenos físicos da natureza e produzidos pelo homem. Ou seja, a segunda descobre e dita as leis rigorosas relativas ao espaço e tempo, energia e potência, enquanto a primeira descreve as reações exatas pelos quais diversos corpos se separam, se transformam e se misturam. Um torrão de açúcar exemplifica bem esse conceito. Se ele se dissolve em água, temos um fenômeno físico. O açúcar continua sendo açúcar e a água continua sendo água. Mas se ele se transforma em álcool ou ácido, ocorreu um fenômeno químico. A atenção da química está na exatidão das palavras, para descrever ao máximo a formação das coisas, pois sua intenção sempre foi formar uma linguagem exata para designar os vários corpos que constituem a matéria e a maneira como eles são compostos.
A verdadeira pergunta está em quando surgiu essa forma de pensar da ciência moderna. É aí que entram os alquimistas. Foram eles que introduziram essa forma meticulosa de observar e descrever os fenômenos, ao desenvolverem um código secreto inacessível a todos os outros que não fossem iniciados em seus mistérios. Acabaram por criar o que mais tarde tornou-se a linguagem descritiva da química moderna. Segundo os pesquisadores, a alquimia vai além da descrição do mundo material. Suas metas têm um valor simbólico, o que significa que, na verdade, seus praticantes visavam algo muito maior, a transmutação espiritual. Assim, o famoso elixir da longa vida nada mais seria que um recurso próprio do organismo humano, capaz de conceber àqueles que realizam a longo prazo o processo de purificação espiritual uma vida dilatada ao infinito. Os alquimistas procuravam intensificar a busca desse elixir através de experiências laboratoriais, que utilizavam os 4 elementos essenciais nos trabalhos alquímicos: fogo, água, terra e ar. Na observação extrema da natureza e de seus componentes, os alquimistas alcançaram conhecimentos muito importantes, alguns deles só recentemente retomados pela física moderna, como a evidência de que todas as coisas se encontram interconectadas no cosmos. Embora a alquimia não seja atualmente considerada uma ciência, tal como o conhecimento científico é hoje concebido, e sim uma visão espiritual mais preocupada com antigas tradições do que com as descobertas de novidades, ela é considerada um ancestral da química moderna e da própria medicina. Além das experiências químicas de que se preocupava, havia a constante preocupação com a realização de uma série de ritos. Lidava igualmente com alguns pontos de cabala e da magia. Da teoria cabalista, a alquimia herdou a busca da harmonia dos contrários. A pedra filosofal poderia ser, portanto, a procura da perfeição, que não poderia ser alcançada sem o equilíbrio entre as polaridades de que o homem se reveste. Portanto, a manipulação dos metais seria um símbolo da metamorfose espiritual, pela qual passa cada um dos seres vivos. Mas muitos são as interpretações dos textos alquímicos, e até hoje não se chegou a um consenso sobre seu real significado e de seus símbolos. A história da alquimia é muito controversa e divide opiniões. Pode-se dizer que os alquimistas estiveram por praticamente todo o mundo, desde as antigas civilizações egípcias, persas, indianas, chinesas, gregas, romanas, islâmicas, Europa medieval e renascentista e até mesmo nos nossos dias atuais. Alguns opinam que a palavra alquimia é originada da expressão árabe alquem, que significa a química. Outros acham que está relacionada com o vocábulo grego quimia, que se relaciona com a mistura de ingredientes. Alguns etimologistas acreditam que a verdadeira raiz da palavra árabe alquimia está na língua egípcia, através do termo Kemi, que significa terra negra, uma referência à cor da terra após as cheias do rio Nilo. Reforçam essa ideia afirmando que a alquimia teve sua origem no Egito e foi usada no aperfeiçoamento de técnicas de embalsamamento e em várias experiências com metais. No entanto, outros acreditam que a China foi o berço da alquimia, com lendas que falam sobre seu uso em 4.500 anos antes de Cristo. No século IV, a alquimia foi proibida pelo imperador romano Constantino. Posteriormente, por volta de 950, a alquimia foi introduzida no Ocidente pelos árabes, especialmente para a Espanha, tendo atingido a sua era dourada entre os séculos XIV e XVI.